Com toda certeza, o mundo dos mangás são um universo criativo à parte. Ainda mais para os mangakas já renomados na indústria, que praticamente podem publicar a história que quiserem. Tipo o mangá do maluco que ganhou um buraco na cabeça e passou a ver um reflexo da psique das pessoas. Ou também o mercado de doujins que... Bem, se você já leu Tonkatsu Pig Hole, eu não preciso falar nada. Mas enfim, um desses autores renomados é o Hiroya Oku, um maluco muito inovador que foi pioneiro na arte de se usar modelos 3D em mangás. Coisa que nem sempre fica boa, mas eu respeito ele pela iniciativa. E uma das obras mais populares desse autor é o mangá de Gantz, que provavelmente você já ouviu falar por conta dos memes. Professora! Sim? O Kurano tá de pinto duro. Hã? Só pensa nisso, hein? Caralho! O cara é viado. E saibam que, para mim, esse é um dos melhores mangás de todos os tempos. Tem uma arte simplesmente foda e um conceito genial. Sério, eu adoro essa obra por completo, tirando o Blackface. Mas enfim, como a obra acabou em 2013, o autor teve que fazer novos mangás. E dentre esses, nasceu o mangá que será o tema do vídeo de hoje. Então, saibam que nesse vídeo nós iremos falar de Gigant, o mangá da atriz pornô gigante. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como o Gabi Top 02, a Lara V25, o Aleph Oliveira e o Statian, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo. Gigant é um mangá seinen escrito e ilustrado por Oku Hiroya de 2017 a 2021, tendo recebido 89 capítulos que foram acumulados em 10 volumes de mangá. E bem, a premissa desse mangá é bem interessante, assim como eu já disse no título do vídeo, apesar de também ser meio polêmica e inegavelmente bastante bizarra, porque a premissa principal dessa obra é que temos uma mulher que fica gigante e luta contra monstros. Só que como a roupa dela não cresce, ela luta peladona, com todo mundo vendo. E ela também era Ator pornô. Mas enfim, com isso em mente, vale mencionar que tem mais coisas nessa obra. Tipo, pontos positivos e outras coisas que são ruinzinhas. Então, bora conferir qual é dessa história. E ela é a seguinte. No mangá, nós temos o nosso protagonista, que é o Rei, um estudante de 16 anos do ensino médio, daqueles bem sem sal, que é o filho de um produtor de cinema e que sonha em ser um cineasta. Mas que também, na sua vida pessoal, dentro do seu quarto, ele era muito fã de uma atriz de filmes adultos chamada Papiko, uma Ator pornô. E, bem, o moleque era fanático por ela, tanto que ele tinha todos os Blu-rays e acompanhava todas as notícias sobre a mesma. Tipo aquele seu ex-colega de classe que em 2017 era fanático pela Mia Khalifa. Insano. Mas enfim, um dia ele descobre que ela morava na sua cidade e começa a notar diversos cartazes que alguém colocou a insultando, coisa que no meio da noite ele decide sair de casa para retirá-los, mas... por coincidência do destino, a Papiko acaba vendo ele fazendo aquilo e o agradece o levando para jantar, onde que com ele se revelando ser um fã, eles acabam iniciando uma amizade. Lindo, né? Mas bem, no meio disso tudo, a gente acaba descobrindo a existência de um site chamado ETE, que era uma sigla para Enjoy the Ending, ou Aproveite o Fim, que funcionava da seguinte forma. Ele de tempos em tempos abria uma votação com os desejos das pessoas do site, onde que a coisa mais votada acabaria virando realidade, como atores famosos correndo pelados pelas ruas, uma chuva de merda, terremotos, ou, sei lá, o Satanás em pessoa encarnando na Terra para acabar com o mundo. Mas esse último só acontece mais pra frente. Enfim, nisso, com os dias se passando, a Papiko acaba se encontrando com um velho vestido de maneira ridícula que tinha sido atropelado, mas que antes de morrer, ele gruda um relógio esquisito no pulso dela e assim ela se torna o Ben 10. Brincadeira, ele gruda o relógio no pulso dela e entrega junto um DVD e acaba morrendo, se transformando em um boneco. Esquisito pacas. Mas bem, sobre esse relógio, não demora muito e, bem, a Papiko descobre que girando a tela dele, ela havia ganhado a habilidade de ficar gigante. Coisa que, bem, vai ser foda de mostrar no vídeo, porque toda vez que ela cresce, ela fica pelada. E aqui o mangá não esconde nada não. Tem peito balançando e pelos à mostra o tempo inteiro. E já não é surpresa pra ninguém que esse cara aqui é um pervertido, né? E bem, nesse momento eu te pergunto, o que você acha que ela faria com esse poder? Bem,
o que você acha não importa, porque o que ela faz é simples. Ela ouve a sugestão do namorado babaca e machista opressor dela, que era de usar essa habilidade de ficar gigante pra gravar um pornô multiloco. Enfim, sobre o namorado dela, não vou falar muita coisa, só saibam que ele é um completo babaca e logo ele acaba sendo descartado da história e nunca mais aparecendo. E bem, nessa, com o tempo passando, ela acaba pedindo ajuda do protagonista para ver o conteúdo do DVD, já que ele tinha 168 horas de gravação. E bem, nisso o protagonista se encontra com ela na casa dela para poder passar o relatório e pá! O namorado aparece, bate no prota e ela fica gigante para impedi-lo. Coisa que faz o cara se debater igual uma criança birrenta e ir embora. Tenso. E a partir desse momento que esse otário nunca mais aparece no mangá. Mas enfim, sobre o DVD, o protagonista diz que aquilo se tratava de um registro sobre um cara que era um viajante do tempo. Mas que como ele não tinha descobrido nada de muito relevante, ele pensava que aquilo era só um tipo de filme indie, como um projeto experimental. Mas, em meio àquilo, a Papiko mostra a ele a sua habilidade de ficar gigante e... tcharam! O protagonista descobre que tudo aquilo era real. E assim, eu não vou me estender mais aqui sobre isso, então... o que segue no mangá é que o protagonista fica cada vez mais próximo da Papiko e ele se declara pra ela quando ele descobre que o namorado não voltou mais pra casa. Coisa que, obviamente, ela recusa, já que ela é uma atriz pornô de 24 anos e o protagonista é só um nerdola cineasta de 16. Mas, como o protagonista é um merdinha patético, ele começa a chorar muito no restaurante que eles estavam e eu acho que por pressão e talvez pena, ela aceita sair com ele. Coisa que é paia e com certeza criminosa. E bem, nos comentários eu espero que não venha ninguém com aquele lance de o único crime que ela cometeu é que não foi comigo. Porque aqui no canal isso aqui não rola, até porque todo mundo jogaria caso fosse o oposto. Mas enfim, nisso os desejos do ETI acabam ficando cada vez mais absurdos, até que um dia eles simplesmente desejam que um deus da destruição deixe para a Terra e destrua a cidade de Tóquio. E assim... Para esses desejos serem realizados, o mangá dá a entender que pelo menos 100 mil pessoas deveriam votar naquilo. E, cara, aparentemente essa é mais uma obra do autor que todo mundo na Terra é um pau no cu. Porque, porra, se bem que, tipo, pensando agora, eu acho que eu desejaria algo do gênero se fosse pra eliminar o Rio de Janeiro ou os políticos do Brasil do mapa, então... não é totalmente inacreditável que algo assim aconteceria. Mas enfim, voltando pra trama, nisso do ataque do Deus da Destruição, o protagonista acaba quase morrendo e acaba recebendo uma ligação da Papiko que ele fala onde ele tava, desejando a Deus, já que ele pensou que é de Vasco e tal. Só que no último momento, a Papiko fica gigante e corre até lá. Apanha pra caramba do Deus da Destruição. Mas ela acaba derrotando o monstro, entrando dentro dele na sua forma de tamanho normal e crescendo até explodir o bicho de dentro pra fora. Tudo isso estando pelada. E é foda. Mas, assim, essa basicamente é a premissa do mangá. É pica, não é grande coisa, mas é uma história até que divertidinha. Então, como você deixou o seu like, comentário, hypar no vídeo, vamos logo pro meu momento de resumo opinativo, já que agora eu já dei o plot básico dessa história. Gigant! Eu li essa obra numa tapada só, praticamente, eu li no espaço de 2 dias. E assim, cara, essa é uma obra que você vai ler sem dar nada e ler tudo e você conclui que realmente, porra, essa obra não vale nada, tá ligado? Me surpreende alguém gastar money comprando todos os 10 volumes desse mangá. Tem muita coisa que eu gostaria de reclamar dessa obra, como é o relacionamento do protagonista com a Papiko, que tem uns momentos legais e tal, eles são relativamente fofos, só que não deixa de ser um crime, tá ligado? O mangá dá a entender que a Papiko, ela tem problemas de dizer não, ela vive uma vida de merda por conta que ela quer simplesmente agradar todo mundo, ela sustenta os desgraçados dos irmãos e a mãe dela com que ela tem um trauma relacionado com o pai dela, então é justificável psicologicamente ela ter ficado com o protagonista, né, quando viu ele chorando. Mas não deixa de ser errado pra caralho. E bem, assim, sobre o resto do mangá, o que acontece no plot é que a história vai escalando, aparecem novos viajantes do tempo e a Papiko luta, ela vira uma heroína nacional, só que ela acaba sendo presa e ela fica mega famosa depois, quando ela salva o mundo de mais uns gigantes que aparecem. O mundo não, né? No caso o Japão, mas posteriormente ela salva o mundo do Lúcifer, que ninguém tava conseguindo matar e os Estados Unidos falharam.
Mas enfim, ela fica famosa pra caramba, faz um monte de comercial, mas vem um escândalo. Uou, a Papiko namora um menor de idade. E aí a mídia cai matando, e é um momento que eu achei até que bem realista, por conta que a galera que tava babando o ovo dela, do nada na internet vira gente deixando a pena de morte, pipipi, popopó. Que é uma parada bem realista que aconteceria na internet que... Bem, eu acho que o maior ponto desse mangá, na verdade, seria como as pessoas reagem na internet, porque pra mim os melhores momentos são esses comentários que aparecem quando o Prota abre o Twitter. Mas no fim da história o que rola é que a gente descobre que tá criando esses monstros é uma inteligência artificial, duas, que é o Platão e o Sócrates, que foram criadas pelo Google e elas estavam tentando entender como os humanos funcionavam, realizando os desejos dele. E no final, esses dois eram só uns birjolas gigantes que estavam numa nave que tava voando ao redor da Terra, tentando entender o que os humanos funcionavam. E os viajantes do tempo basicamente estão lá pra impedir o fim do mundo, já que no futuro essa IA viu que os humanos eram uns merda e só decidiu acabar com tudo. Realista. E caralho, esse final eu não tô. Por conta que o protagonista ele acha o negócio de viajar no tempo, que caiu da boca de um cachorro, aí ele coloca na boca, viaja no tempo, salva o criador das IA e... Uau! Você aí, seu merda. Você vai colocar os ensinamentos do Isaac Asimov nessa IA pra ela não dominar o mundo. Tá bom, chefia. E aí tudo é resolvido mega convenientemente. Aí tem um salto de tempo com o protagonista já adulto agora, tendo virado um cineasta famoso que contrata a Papiko pra fazer um filme baseado na história deles, do Outra Linha do Tempo. E eles ficam juntos dessa vez dentro da legalidade, porque agora o protagonista é maior de idade e não tem nenhum crime envolvendo isso. Pelo menos esse finalzinho é bacana, mas... No geral, Gigant é um mangá que eu só recomendo tu ler se você... ou se você é fã das obras do autor Gigantes, porque é o puro suco disso. Tem um monte de referência à cultura pop, tem o Man Spider, tem referências ao Capitão América, uau! Tem diretores famosos sendo citados. É uma obra divertidinha, você quer pegar referência, mas... como um produto solo, bem, a qualidade não é tudo isso. Não é o pior mangá do mundo, mas nem de longe é o melhor. Nem sequer entra no meu top 50 mangás que eu já li. E eu nem sei se eu li 50 mangás. Eu já li 50 mangás. Mas bem, no geral, foi isso. Por favor, não deixe de deixar o seu comentário, like e hypar nesse vídeo. E a gente se vê na próxima. Mas, é isso aí, galera. Siga o procedimento padrão com seu like, comentário e inscrição. E, se possível, considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.